Olá, eu sou o professor Humberto Gonzaga, vou ministrando o curso técnico em automação industrial, a disciplina de desenho técnico, e nós iniciaremos aqui com a unidade 1. Nessa unidade, nós começaremos com os fundamentos do desenho técnico, o seu conceito, os instrumentos usados no desenho técnico, as principais normas técnicas brasileiras, que são as NBRs, os formatos e tamanhos de prancha, os tipos de traço no desenho técnico, e suas representações de letras e algarismo, né, além das referências bibliográficas. Bom, os fundamentos do desenho técnico. A linguagem do desenho. O desenho, ele é a arte de representar graficamente formas e ideias à mão livre, né, que são os esboços, com o uso de instrumentos apropriados, né, ou através do computador e de um software específico, normalmente os que usam a plataforma CAD. Né. Essa linguagem de desenho, ela pode ser o desenho livre, que ele é nada mais, nada menos do que o desenho artístico, tá? E o próprio desenho técnico, que é o tema do nosso curso, tá? Que ele é conceituado como uma forma de expressão gráfica que tem por finalidade a representação de forma, dimensão e posição de objetos de acordo com as diferentes necessidades requeridas pelas diversas áreas técnicas. Utiliza-se de um conjunto constituído de linhas, números, símbolos, e indicações escritas, normalizadas internacionalmente. O desenho técnico é definido como uma linguagem gráfica universal da área técnica. Fundamentos. Né? O desenho é a informação que permite a construção de um determinado produto. Né? Essa é uma afirmação de French, em 1994. Nós temos os dois exemplos de desenho artístico e o desenho técnico. Origem. Devido à necessidade de representação, máquinas, peças, ferramentas e outros instrumentos de trabalho, bem como edificações de projetos de engenharia e arquitetura, os elementos fundamentais do desenho técnico, que são? São as linhas, que representam superfícies, arestas e contornos dos objetos, o texto, que complementa os objetos, sob a forma de símbolo, dimensões e observações. Os métodos, nós temos os métodos de desenho à mão livre, né, e o desenho com instrumentos, que é o que será trabalhado na disciplina. Além do mais, nós temos o desenho no ambiente de computador, que será visto posteriormente. O desenho técnico é a forma de representação gráfica, né, usada pelos projetistas para transmitir uma ideia de produto. Deve ser feita de maneira mais clara possível. Né? Nós temos aí uma gravura que representa os desenhos esquemáticos, né, de uma peça de automação. Após sua confecção, segue-se uma operação de fabricação e ou montagem. Desta forma, para fabricarmos ou montarmos qualquer tipo de equipamento ou construção civil, em todas as áreas da indústria, sempre precisaremos de um desenho técnico. Os instrumentos mais utilizados no desenho técnico, na nossa disciplina, serão a prancheta, né, que na realidade é uma mesa para desenho, os esquadros de 45 graus, 30 graus e 60 graus, conforme mostrado, né, e uma lapiseira, o grafite, né, de espessura 0,7 milímetros. Os instrumentos ainda que a gente vai trabalhar é o transferidor, o compasso e o escalímetro. As principais normas técnicas brasileiras, nós temos a NBR 10067, né, que ela trata dos princípios gerais da representação em desenho técnico, ela fixa a forma, a representação aplicada em desenho técnico. Ela normatiza o método de projeção ortográfica, que pode ser no primeiro diedro ou no terceiro diedro. A denominação das vistas, a escolha das vistas, vistas especiais, cortes e seções. A NBR 10068, ela trata da folha de desenho, né, que é o layout e suas dimensões. Ela objetiva padronizar dimensões das folhas na execução de desenhos técnicos e definir o layout. A NBR 10582, ela apresenta a apresentação da folha para o desenho. Normalmente, ela normaliza a distribuição do espaço da folha, definindo a área para cada texto, para desenho, etc.
Outras NBRs, a 8402, que ela trata da execução de caracteres para a escrita em desenhos técnicos. A NBR 8403, que trata da aplicação de linhas em desenhos, os tipos de linhas, as larguras, etc. A NBR 8196, que trata do desenho técnico em si, na questão que relaciona o emprego de escalas. A NBR 10126, que ela trata da cotagem do desenho técnico, quer dizer, das medidas, das dimensões. E a NBR 6492, que ela trata da representação dos projetos em arquitetura. Essas normas elas podem ser facilmente localizadas na internet ou você pode solicitar diretamente com o nosso professor mediador. Os formatos e tamanhos de pranchas. A NBR 10068 ela normatiza as pranchas ou as folhas em tamanho, denominados A0, A1, A2, A3, A4, nas seguintes dimensões da tabela abaixo. Toda essa padronização ela pode ser originada através do papel A4, que é esse papel que a gente usa no nosso dia a dia, que tem as dimensões de 210 por 297 milímetros. Esse é o exemplo das formas de pranchas em desenho técnico utilizadas. As mais conhecidas são o formato A4 e o A3, que na realidade o A3 seria 2 vezes o papel A4. O carimbo ou a legenda deverá ser localizado na margem inferior direita da prancha, conforme exemplo mostrado, onde nesse carimbo a gente coloca todas as informações referente o que é o desenho, qual a escala do desenho, o que está representado naquela folha, se é um corte, se é uma planta baixa, se é uma vista, se é uma perspectiva. Tipos e traços do desenho técnico. A NBR 8403 ela normatiza os tipos e a largura das linhas em desenho técnico. Para melhor entendimento, segue as figuras abaixo. Vocês podem ver que existem vários exemplos dos tipos de linhas. Temos a linha tipo de espessura, o tipo dela e o emprego dela. Por exemplo, a linha contínua e larga ela representa as arestas, os contornos visíveis do desenho técnico. A linha tracejada e larga, ela representa as arestas e contornos não visíveis. Aquelas linhas, aquelas arestas que você precisa representar, porém ela não está no plano de corte. A linha traço ponto estreita, ela indica linhas de centro e eixos de simetria. As linhas de ruptura, elas indicam que aquele desenho ele tem uma continuação, Enfim. A NBR 8402, ela já normatiza as escritas, os números e os algarismos no desenho técnico. Pode-se traçar linhas horizontais finas para fazer a caligrafia técnica na altura de 5 milímetros. A caligrafia técnica, normalmente, ela é toda normatizada. Recomenda-se para a escrita que você use letras maiúsculas e não inclinadas. Para manter as letras verticais, um pequeno esquadro ajuda a manter os traços verticais das letras. Mantenha a proporção de áreas iguais para cada letra, para que seu texto seja o mais estável possível, conforme exemplo mostrado. As referências bibliográficas que nós usaremos na nossa disciplina estão essas apresentadas, a apostila de desenho técnico, o desenho técnico, os fundamentos do desenho técnico, normas e convenções, e o desenho técnico para engenharias. Bom, este foi toda a unidade 1, espero tê-los atendido nas apresentações e até a próxima.